Sou Luiz Eduardo, sou advogado, atuo há mais de 25 anos no direito de família e das sucessões, e hoje nós estamos aqui para levar para você um pouco de conhecimento sobre planejamento patrimonial da família através de rol familiar. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre rol familiar, mas hoje você vai saber um pouco sobre rol familiar e por que nós estamos levando até você esse conhecimento sobre esse assunto tão escasso para os brasileiros menos afortunados. Então, a gente vai dizer para vocês que a rol familiar é um sistema que vai auxiliar a sua família a evitar que seus filhos venham passar pelo futuro inventário. Não só o futuro inventário, mas o oneroso inventário que vai baixar seus filhos de classe social no dia que você não estiver mais aqui. E isso nós vamos mostrar para você como ocorre esse rebaixamento de classe social com os seus filhos através do inventário. Não é só o inventário que está causando temor hoje na família brasileira em razão aí do novo arcabouço fiscal. É certo que existe uma PEC tramitando no Senado para que essa alíquota do imposto causa-morte, que é o imposto do inventário, que tem vários nomes em vários estados da federação, pega um nome diferente, mas tudo é a mesma coisa. Hoje, a alíquota do imposto causa-morte, ele vai até 8% do valor do seu patrimônio fixo. Então, se você, não importa qual patrimônio, você tenha feito um cálculo geral desse patrimônio e tributa-se, então, aí o valor do imposto causa-morte. Em vários estados, a alíquota é aplicada de 2%, 4%, 7% até 8%. Em São Paulo é 4%, no Rio é 6%. Então, vários estados aplicam aí a sua alíquota até 8%. Então, o que vai ocorrer agora? Caso venha a ser aprovado, né, e será aprovado, com certeza será aprovado, o imposto da morte ele vai ter uma alíquota de 16%. Então, significa o dobro do que hoje é estipulado. Ela será de 8% a 16% e de forma progressiva. Hoje nós temos a forma fixa, mas ela vai passar a ser progressiva. Então, significa o que essa progressividade? Que já ocorre só lá no estado do Rio de Janeiro. Quanto mais patrimônio você tiver, mais caro vai ficar a sua alíquota. Então, se você tiver muitos bens ricos, você vai pagar muito mais imposto. Mas ninguém vai escapar de pagar imposto para a União, para o Estado, e eles vão aí querer receber, porque estão precisando de dinheiro. Mas o que a gente quer levar para você aqui, hoje, é o comparativo entre o imposto causa-morte com o sistema atual de tributação, com a alíquota atual, para já mostrar para você que com essa alíquota já é suficiente para aniquilar o patrimônio da família e empobrecer os seus filhos. Então, isso com que a realidade que já está hoje. Você imagina caso venha dobrar essa alíquota aí. E não é só, o desperdício financeiro é muito grande. Você paga lá o imposto, paga o advogado, paga o cartório, paga a justiça. E hoje existem meios também mais econômicos, seria através do cartório de notas. Porém, se tiver filhos menores, você vai ter que fazer o inventário judicial. Mas esse não é o caso. Aqui nós vamos mostrar para vocês o comparativo entre o planejamento patrimonial da família e o inventário. E vou baixar aqui uma planilha, e essa planilha eu peço que vocês acompanhem, porque ela é muito importante, e siga até o final aqui, que você vai entender o que seu filho passará, então, no dia que você não estiver aqui, sua esposa, ou as pessoas que você ama, para quem você pretende deixar aí o seu patrimônio. Lembre-se, cada patrimônio que você conquista, você está criando aí um imposto para os seus sucessores. Então, a gente vai mostrar agora para vocês qual é a diferença, para que você possa, então, ter uma ideia de quanto vale o seu patrimônio no dia que você não estiver aqui e quem serão os maiores prejudicados, com certeza, e poderão ser rebaixados de classe social, né? Mas isso você não quer. A gente vai passar isso para você e, com toda essa informação, esse arcabouço de informação,
você pode, então, procurar um profissional de sua confiança que entende, que seja especialista nesse assunto para organizar o seu patrimônio, fazer aí o planejamento patrimonial. Nosso escritório também fica em plena disposição para vocês e para que nós podemos atender a vocês, lógico, aqui nós estamos passando informação gratuita, mas o trabalho, ele é cobrado. Aqui abaixo tem um link de sessão de viabilidade. O que é essa sessão de viabilidade? Essa sessão de viabilidade é o primeiro passo que você deverá ter acesso a gente, mostrando todas as informações claras e precisas do seu patrimônio. Lógico, não precisa mandar documento nenhum, apenas seguir os passos, descrevendo os itens aí, e nós, então, vamos querendo o nosso serviço, nós vamos verificar, através dessa primeira análise, para ver se é o seu caso, é de planejamento patrimonial da família, do sistema Hold, se encaixa dentro dos sistemas e se isso é para você, para a sua família, ok? Então, aí tem um link chamado Sessão de Viabilidade, tem um custo, por isso é um atendimento dentro do meu escritório, mas aqui é informação gratuita, você procura aqui um outro profissional que você quiser, com toda essa informação que a gente está passando para vocês. Vou baixar a planilha e nós vamos começar, então, o nosso trabalho hoje para levar você conhecimento. Vamos lá, compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu acredito que seja essa tela. Se não for essa tela, então eu vou mudar para a próxima tela, mas acredito que essa seja a tela que eu preciso para passar essa informação. Aqui nós temos uma planilha de cálculo do valor que nós iremos apurar o seu patrimônio. Levando em consideração que nós vamos falar apenas de um imóvel, caso vamos falar de um imóvel, não importa o valor desse imóvel. Se você tem 10 imóveis, 15 imóveis, não importa a quantidade que você, a quantificação de imóvel que você tiver. Nós vamos tratar de um imóvel como se fosse um imóvel, e esse imóvel é que nós vamos trabalhar aqui com ele através do sistema. Então, vamos imaginar que você, há uns 20 anos atrás, você adquiriu um imóvel e pagou a ele lá 300 mil reais na época, e 300 mil reais foi o imóvel que você adquiriu há 20 anos atrás. Esse imóvel hoje, de acordo com o mercado, ele teve valorizações e hoje, atualmente, esse imóvel está valendo aí 1.150.000. Vamos colocar 1.150.000, que fica mais fácil aqui, 1.150.000. R$1.150.000. Então, esse imóvel hoje, para você, esse seria o preço aí, então, de um precioso inventário do seu imóvel hoje aí, em caso de falecimento, da sua morte, que isso vai ocorrer, não há sombra de dúvida, não é negado, não adianta falar não vou morrer, que todos nós vamos morrer. E todos nós que temos patrimônio, vamos deixar um problema para os nossos filhos, se ele não estiver preparado. Mas não precisa ser assim. Então, nós vamos mostrar que não precisa ser assim. Então, vamos lá. Hoje temos aí uma maneira mais rápida de fazer um inventário, que é através do cartório. Em média, o cartório ele cobra ali em torno de 0,5%. Então, você vai ter um gasto ali de 5.700 de cartório para fazer um inventário, né? E só com o cartório. Aí nós temos também algumas situações que você precisa de certidões. Essas certidões, em média, você vai gastar aí em torno de R$2.000 de certidões. R$2.000 de certidões é o que você vai gastar. Além desse valor, você vai gastar ainda a média de 0,5% com registro de imóvel. Então, vai gastar mais 0,5% com registro de imóvel. Não é 50%, não. É 0,5%. Então, mais 5%. Então, são mais 5.750. Até aqui estamos nos acompanhando. O imposto causa-morte, eu vou levar em consideração
a alíquota aplicada no estado de São Paulo, porque eu resido no estado de São Paulo. Mas aí tem o estado do Rio de Janeiro, 7%, tem outros estados que são 2%, 3%, mas a alíquota vai de 0% até a 8%. A situação atual hoje, caso seu filho tenha que fazer o inventário. Então, aqui no nosso estado de São Paulo, é 4%. E não é só os 4% que tem que pagar, não. Além dessa situação, ainda tem o advogado, e a média que um advogado cobra é de 7% até 10%, dependendo da situação desse inventário. Se não houver briga, pode ser que ele cobre 6% e 7% não havendo briga. Mas aqui no nosso escritório, quando há briga de família, quando há problema familiar, que vai ser um processo litigioso, um inventário problemático, nós cobramos, então, 12% do valor. Mas vamos cobrar aqui nesse inventário como se ele fosse um inventário comum. Não vai ter problema, tem ali 2 filhos, um filho, nós vamos fazer isso aí. Então, nós vamos cobrar aqui o que manda a nossa tabela da OAB e vamos cobrar aqui, então, você vai ter mais 800 e vai ter mais 80.500 reais. Então, esse inventário para o seu filho hoje, ele está saindo quase que 15% do valor do seu patrimônio. Hoje, 140 mil reais. Mas vamos botar também aqui, caso o seu filho não tiver condições de fazer esse inventário. Se ele não tiver condições de fazer inventário, ele vai ter, então, que botar esse imóvel à venda. Vai ter que vender o imóvel. Isso é uma situação hipotética, mas ele pode acontecer dele ter que vender. E aí começa o problema. Por que começa o problema? Porque aí começa, então, a sua família a empobrecer, porque ela não tem condições de fazer o inventário. E quando tem condições, é um dinheirão, como você está vendo, 140 mil reais para fazer um inventário, se tudo correr normal. Se for, então, por acaso aí a família for vender o imóvel, certamente vai ter um deságio, né? Vai ter um deságio, e esse deságio, ele é provavelmente de 20%. Então, o imóvel que valeria aí 1.150.000, hoje ele estaria aqui, vamos lá, vamos para o cálculo, hoje ele estaria falando, então cairia aí para 920 mil, mais ou menos, é isso aí, 920 mil seria o valor para a venda desse imóvel. Mas lembra que a gente fala para vocês, olha, vocês adquiriram, o papai adquiriu por 300 mil reais. Se você vendeu esse imóvel agora, por conta do inventário, por 920 mil, então o que acontece? A diferença de 300 para 900 mil vai incidir ainda um imposto de 15%, tá? Sobre o ganho de capital. Então, são mais 15% que vai incidir aqui. Então, terá mais ainda, terá seu filho ainda que pagar mais 15%, que daria, então, mais 138 mil reais. Teria aí, eu estou colocando direto aqui, pessoal, direto, para você entender, mais 138 mil. Então, o novo custo agora para o seu filho, final para o seu filho desse inventário, o novo custo final dele, só nessa primeira análise, ele já estaria aí, no bolso do seu filho, estaria, então, aí, ele sobraria para ele 643 mil. 643 mil, 1, 2, 3, seu filho, então, sobraria aí para ele 643 mil. Olha, de 1.150.000, ele, então, estaria aí um novo custo de 643 mil. E aí nós vemos aqui o novo custo total, desculpa, aqui é o novo custo do inventário, que seria 277, isso mesmo. O novo custo do inventário, somando 140, né, com 138, já seria, então, aí, isso mesmo, 277. O que sobraria para o seu filho é justamente os 643 mil. 643 mil, no final, isso aqui
é o que ele receberia de herança caso ele tiver que vender esse imóvel. Vocês têm a noção disso? Você tem a noção disso? Qual a perda patrimonial? A perda patrimonial só nesse imóvel, a perda patrimonial só nesse imóvel chegaria a 507 mil. 507 mil seria a perda patrimonial. Então, nós temos aí 44% de perda patrimonial que o seu filho teria no inventário. Olha para você ver. Certamente, ele não iria com esse dinheiro, 640 e poucos mil, conseguir morar no mesmo imóvel, na mesma localidade, no mesmo bairro, no mesmo condomínio que você morou. Isso ele teria que mudar dali para um bairro mais inferior. Então, você entendeu como ele é rebaixado de classe social? Você consegue entender a situação do filho? Ele está sendo rebaixado de classe social. Isso é na situação atual de hoje. Isso é na situação atual de hoje. Seu filho pode ser rebaixado de classe social de um dia para o outro por conta de um inventário do papai ou da mamãe e o sacrifício que vai passar a família por conta do oneroso inventário. E você vai entender ainda, o maior problema da família ainda está por vir, e não é só. Mas o que acontece? Nós temos soluções, e essa solução é o planejamento patrimonial da família. Por isso que a gente apresentou esse primeiro cálculo, e agora a gente vai apresentar para você o comparativo do planejamento patrimonial da família com o inventário. Você vai ter aí uma ideia de como seria aí essa situação. Então, voltamos a compartilhar a nossa tela, para que você possa, então, ter aí a nossa continuidade no nosso trabalho. Vamos lá. Voltamos aqui e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos compartilhar aqui para vocês a situação. Vamos deixar a tela aqui bonitinha, bem feitinha. Bom, você lembra que você adquiriu lá há 20 anos atrás, na DIRF, você declara no imposto de renda 300 mil reais que você fez quando adquiriu aquele imóvel, e geralmente você não pode mudar os valores deles anuais, deve ser mantido, porque se você aumentar, você paga ganho de capital, não é mesmo? Mas o que acontece? Como você vai fazer um planejamento patrimonial? Planejamento patrimonial, então, você vai utilizar o valor da dívida. Então, vamos considerar que você, aqui, é 300 mil reais, que é dentro do planejamento patrimonial da família. 300 mil reais. Então, hoje, esse aqui seria aí esse aqui seria o valor, 300 mil reais. Esse que seria aqui para uma hold familiar. O valor da sua hold familiar, então, seria pelo valor da DIRF. Certamente, o que acontece? Para efeito de hold familiar, de processo de hold familiar, não existe, então, despesa com cartório de notas. Não existe despesa com cartório de notas. Então, certamente, aí vocês não vão ter essa despesa e já vai ser uma economia muito grande, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui os nossos cálculos. Não tem cartório de nota. Tem junta comercial. Junta comercial vai ter, por quê? Porque nós vamos explicar o porquê da junta comercial. Porque a hold familiar, ela não ela é um sistema, é a criação de um sistema utilizando aí o direito empresarial, é um sistema onde a gente utiliza o direito empresarial, criando aí um sistema que a gente denomina célula-cofre, onde a gente cria um CNPJ e faz toda uma estruturação jurídica para a família, levando os bens da família para essa célula-cofre. Existe um sistema, e esse sistema ele tem várias peculiaridades, e cada sistema pode encaixar para o seu propósito, da sua família. Ele vai desde um sistema simples até um mais sofisticado, para auxiliar, então, a família, e tudo isso dentro da lei, que nos permite
a lei e dentro da mais pura e clareza é feito perante o Estado da União e nós fazemos, então, esse planejamento patrimonial para você. Então, nós teremos aí uma junta comercial para recolher uns 3 atos da junta, né, que gastaria aí R$ 1.500. Também não temos gasto com certidões, não tem gasto com certidões, não há gasto nesse sentido, como é o caso do inventário. Aí, mas temos ali o cartório, sim, o cartório de registro nós vamos ter, e a lei, pela lei América, a gente já falou, 0,5%. Então, nós temos aí o cartório de notas, e aí você já vê a média, a diferença que é. O imposto também, nós vamos ter um imposto que não vai mudar, vai ser o mesmo percentual, seria 4% também o imposto. E aí temos os honorários do advogado comparado ao inventário. Geralmente, esses honorários ele pode ser convencionado livremente entre a parte, porque aqui não entra a obrigatoriedade de seguir o código, as regras, né, dos honorários advocatícios. Então, aqui vai ser tratado diretamente entre você e o profissional. Mas, geralmente, a média é 7% também. Tá? É 7%. Bom, somente aqui para você ter uma ideia de diferença do processo de inventário, que você gastaria para fazer aqui um processo de inventário, e aqui uma roupa familiar, onde você protege seus bens e gastaria a média de 36 mil. É uma simulação, mas é a média que vocês gastariam aí de 36 mil reais. O mais importante que você deve tomar conhecimento é que não precisa vender o imóvel. Por quê? Porque esse valor aqui, ele não chega nem a ser um carro popular, nem carro usado que a pessoa tem, já é esse valorzinho aqui. Então, você tem uma ideia da diferença do planejamento patrimonial, roubo familiar, do inventário, é muito grande, pessoal. É muito grande. Então, vamos lá, então. A diferença aí. Olha, a diferença é que a diferença entre esse valor e esse valor aqui é uma economia absurda, uma economia absurda. E essa economia, ela chega aqui a R$ 238.500. Essa é uma economia, isso é absurdo, pessoal. Então, você tem uma ideia, sabe quanto que sai o inventário? Isso é um absurdo. Tá? Deixa eu só acertar aqui. É assim, quem faz ao vivo, né, tem esse problema. Então, mas é isso aí. Então, uma economia de 14%. Esse vai ser aqui, olha, 14% é o que você vai gastar para fazer um sistema de holding. 14% é a diferença que seu filho vai ter entre os gastos aqui do planejamento patrimonial, 277 mil, ele 36 mil para fazer um planejamento. A perda é zero e cabe no seu bolso. Então, a perda aqui é zero e cabe no seu bolso. Eu não sei se deu para vocês entenderem sobre essa planilha, o quanto eu consegui explicar aqui para vocês. Acho que é muito importante que essa planilha está levando aqui esse conhecimento para você. E não é só. Eu quero mostrar para vocês ainda, agora, o perigo que eu falei a respeito dos aumentos dos impostos que está aí. E isso eu quero mostrar para vocês também a seguinte situação, aproveitando aqui, quero mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Olha, o inventário vai deixar seu filho pobre e, consequência, rebaixado de classe social. Você não sabia, mas agora saberá porque o inventário é e será ainda pior para a sua família. Então, nós temos uma reforma tributária pronta para votação. Mas, no momento, fazendo um comparativo com a legislação atual, hein, pessoal? Ainda dentro do até 8%.
E é um pavor dos herdeiros já essas alíquotas que nós temos hoje. Imaginamos com a aprovação das novas alíquotas, você tem uma ideia de como ficará a situação do seu herdeiro? Então, aqui eu fiz uma reprodução da tabelinha, daquilo que a gente viu lá no slide, para deixar aqui para vocês terem uma visualização quando acessar esse vídeo, para que vocês já possam ter aí um comparativo. Então, fala, mudanças legislativas que impactarão a tributação da herança, imposto da morte ou doação. Hoje é de 8%. Hoje é 8% essa alíquota. E aí o que acontece? E a alíquota ela é fixa, mas ela poderá também passar a ser progressiva. Então, nós temos aqui um problemão, pessoal. Ó, com a reforma tributária, tá? Com a reforma tributária, tramita no Senado a proposta que propõe aumento da alíquota máxima do imposto da morte de 8% para 16% e de forma progressiva. Você sabe o que é isso? Isso significa aquilo que eu já falei para vocês lá atrás, sobre quanto mais vende, mais será alto o imposto que você vai pagar. Esse projeto, ele vai ser votado, ele basta uma maioria simples lá no Senado para votar esse projeto, e quem os senadores representam? Seus estados. Então, provavelmente, será aí aprovado esses 16% de imposto causa-morte. Temos ainda que eles falam assim, existe um argumento para aumentar a carga tributária? Existe, pessoal, existe. Eles falam que os Estados Unidos aplicam uma alíquota de 40% sobre o imposto da morte, aplica esse valor. Só que o que acontece? Eles não explicam para vocês, para o brasileiro, para nós, o que é essa alíquota de 40%. Os Estados Unidos ele aplica essa alíquota de 40%, mas ele também tem uma tabela progressiva, só que para a pessoa pagar o imposto lá, ela tem que ganhar milhões, entendeu? É milhões. Então, quer dizer, ninguém paga imposto, porque a maioria das pessoas não chega àquele valor para pagar imposto sobre o patrimônio. Quem mais paga imposto são os solteiros. Mas o que acontece? Nunca atinge aquela alíquota que não é explicada, que lá nos Estados Unidos é 40%. Lá é 40%, mas não paga-se imposto. Ninguém paga imposto porque a alíquota é muito alta. Eu não tenho uma tabela, mas no futuro eu traria uma tabela para vocês verem a diferença. Então, nós somos vamos dizer, completamente enganados, Então, vamos lá. Aí vem aqui, que nem eu falei, Estados Unidos 40%, Brasil 8%. Muitas famílias estão buscando solução, antecipando doação, porém, não resolve, pessoal. Não evitará o inventário nas gerações seguintes. Existem outras alternativas, que é o sistema de rodo familiar, que eu já apresentei para vocês um quadro comparativo, e que é muito mais benéfico. E as pessoas estão correndo, fazendo doação para tentar aproveitar a alíquota de hoje. Mas você já reparou que para fazer essa doação hoje, você pode estar fazendo essa doação para o seu filho, achando que está antecipando a herança para que não venha ocorrer dele passar pelo inventário, mas já pensou na situação de hoje? Se seu filho falecer primeiro que você, vai ter que fazer inventário reverso. Se ele for casado, e você doou para ele, o seu patrimônio agora vai pertencer ao cônjuge dele. Se você tiver neto, seu neto também vai levar uma fatia, mas vai pertencer a terceiro. Se seu neto falecer, esse patrimônio que então você pôs do seu filho hoje vai pertencer a um terceiro. No sistema de planejamento patrimonial, isso não ocorre. Em caso de fatalidade de um filho que recebeu uma transferência daquela cota da célula cofre que você montou, uma CNPJ, você doou para o seu filho as cotas sociais daquela célula cofre, e seu filho hoje é titular daquela célula cofre. Porém, você continua com todo o poder de administração, de mando ao seu interesse, ou seja,
é uma doação, uma transferência de patrimônio segura, onde você não perde o controle do seu patrimônio, você vai continuar tendo o controle do seu patrimônio. Então, essas são as informações que a gente está passando aqui para vocês, nesse curto 30 minutos, mas de muita importância, e você tenho certeza que você não vai esperar as novas alíquotas chegarem para que seus filhos venham ser rebaixados de classe social. A sessão de viabilidade ela é muito importante. Se você quiser prestar dos nossos serviços, nós vamos receber vocês com muito carinho, vamos fazer análise do seu planejamento e vamos passar para você se isso é para você ou não. Porém, esse trabalho ele não é de graça. Aí embaixo tem o link da própria link de inscrição da sessão de viabilidade, tem lá o seu valor e você vai ter ali um benefício e acredito que isso vai te ajudar muito a pensar nessa situação. Esse aqui é uma prestação que a gente leva para vocês, informativas, de cunho até educacional e conhecimento sobre como evitar o imposto da morte, não é? Morrer, nós vamos morrer mesmo, mas não temos que rebaixar os nossos filhos de classe social. É isso. E acompanhe lá no YouTube, acompanhe meu canal no YouTube, no Facebook. Lá no YouTube, deixe o seu recado, deixe o seu sininho, compartilhe. Aqui embaixo tem um link de sessão da viabilidade e também vou deixar um link para planilha de cálculos, para você possa, então, fazer o seu cálculo sobre planejamento patrimonial da família. Obrigado e até mais.